Beleza pura, pessoal? Vamos dar continuidade da nossa matéria com um novo tema, concurso de crimes. Tudo tranquilo por aí? Bom dia, professor. Tudo certo? Bom, beleza. Ó, eu mandei no WhatsApp aí o material em PDF, porque ao compartilhar a tela, eu vou colocar o PowerPoint para poder ter as legendas, mas peço que vocês me acompanhem aí pelo material em PDF. Já deixei ele aberto aí para que o diálogo é em cima desse material, tá? Já lá no CIGA, e eu mandei aí no grupo de avisos do WhatsApp. Então, vamos lá. Só um minuto. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Aí. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Direito Penal 2. Se alguém tiver com alguma dúvida, abre o áudio aí, pede a fala. De vez em quando eu vou interromper o compartilhamento também. Como foi combinado no primeiro dia, hoje a gente fala de concurso de crimes, amanhã uma atividade valendo 4 pontos para fechar a primeira nota, vai ser a última atividade da semana. Para falar a verdade, depois dessa só vai ter uma outra atividade valendo 10 sobre teoria da pena na outra semana, então vai ter uma folguinha aí para vocês. Aí na sexta tem um novo tema, que é a extinção de punibilidade, e no sábado a aula especial lá com o professor Alessio sobre prescrição, tá? Então, tranquilinho. Convido vocês a abrirem a matéria, o material em PDF. Logo quando vocês abrem esse material, gente, isso daí eu acho importante em alguns institutos do direito. Logo quando vocês abrem ele, vocês percebem que eu criei não, né? Copiei da internet um fluxograma sobre concurso de crimes. Sabe aquele fluxograma que ajuda quando você se embananar a respeito das 3 espécies de concurso de crimes? Esse é um. Ele ajuda bastante e sempre quando vocês estiverem um pouquinho perdido, vocês voltem nele, tá? Então, vamos falando de cada espécie, cada modalidade de concurso de crimes, aí aos poucos a gente vai voltando só para fazer esse exercício. Então, qual que é o conceito, né? A gente viu concurso de pessoas, então vocês já sacaram o que a palavra concurso leva, né? Leva a crer que é mais de uma pessoa. E concurso de crimes também, né? Mais de um crime. Então, a ideia inicial aí que está nesse conceito é que ocorre quando o concurso de crimes, quando o agente com uma ou várias condutas pratica 2 ou mais infrações. Então, a ideia é inicial. Eu criei, aí vocês estão acompanhando pelo material em PDF, tá no WhatsApp, repito, coloquei aí para vocês acompanharem comigo. Eu criei uma tabela aí, bem básico do básico.
para não ter como confundir concurso de pessoas com concurso de crimes. Quando mais de uma pessoa pratica um crime, é concurso de pessoas, de agentes. Quando uma pessoa pratica um crime, mais de um crime, perdão, é concurso de crimes. Mas também pode ter os dois, né, gente? Mais de uma pessoa praticando mais de um crime. Aí vai ser o quê? Concurso misto? Não, a gente não utiliza essa expressão. Vai ser concurso de pessoas e concurso de crimes. Né? Vamos ter vários réus no processo e eles praticando mais de uma infração penal. Tá? Mas não tem como confundir concurso de pessoas com concurso de crimes em razão disso. Né? A gente, no concurso de crimes, volta os olhos para as infrações. Tá ok? Olha o que eu coloco em amarelo aí no material em PDF, na marcação. O problema a ser resolvido em relação ao concurso de crimes é qual pena o agente, o réu, vai responder, pessoal. Essa que é a questão X. Porque para quem é leigo e não estudou Direito Penal 2, olha só a oportunidade que nós temos aqui. A resposta mais básica era dizer, simples, professor, só uma pena dos dois crimes. Isso acontece? Muitas vezes. Se for concurso material, sim. Mas se for outra espécie de concurso, que a gente vai estudar hoje, não vai ser um mero somatório. Então, percebam quão interessante é essa matéria e percebam como a gente vai avaliar, isso sei que incomoda alguns de vocês, que, por muitas vezes, o direito penal pensa na figura do réu para evitar que ele tenha penas exacerbadas, né, muito altas. Então, vamos avançar sobre esse estudo? Vamos lá, então. Vamos falar, então, primeiro das espécies de concurso de crimes. Começando pela primeira, concurso material. Artigo 69 do Código Penal. Concurso material, artigo 69 do Código Penal. Alguém aí pode abrir o Código Penal e ler para a gente? Só o caput, tá? Não é para ler os parágrafos, não. Quem pode ler? Bom dia, professor. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja ocorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se-á primeira aquela. Ótimo. Ótimo. Sabe que tem algumas palavras-chave aí, quando a gente fala em concurso material, que o Edgar leu aí na redação legal, né? A redação legal. É uma redação que é bem conceitual. Uma palavra-chave que eu identifico aí, que vai fazer com que vocês diferenciem este tipo de concurso para os outros, é que este agente, ele praticou, realizou duas ou mais condutas, duas ou mais ações ou omissões. E em razão desta prática de duas ou mais ações e omissões, ele cometeu dois ou mais crimes. Tá, Edgar, acho que seu microfone está aberto, ele está dando o microfone aí. Ele cometeu dois ou mais crimes. Eu trago um exemplo no material em PDF, né, depois de conceituar. Perceba que o conceito do material em PDF é bem parecido com a própria redação legal, né? Coloco lá que dá-se o concurso material quando o agente, mediante duas ou mais ações ou omissões, comete dois ou mais crimes, idênticos ou não. O conceito que a gente traz, o exemplo que a gente traz,
João adentra o estabelecimento comercial e atira em Antônio. Ao sair em fuga, subtrai um carro. João vai responder tanto pelo crime de homicídio, ele subtraiu o carro de outra pessoa, como pelo crime de furto em concurso material. Tá? Então, é interessante que vocês saibam o seguinte também. Essa semana, inclusive, eu vi uma sentença criminal de um caso aí. Como que é feito isso na prática, numa sentença? O juiz, ele vai calcular a pena de A eu tenho muito vinculado ao agente. Vou colocar assim. O juiz vai calcular a pena do crime X, que A praticou, calcula a pena do crime Y, que A praticou, e depois ele cria um outro tópico escrito do concurso material, onde ele vai somar as penas de X e Y. E percebam que essa ideia de duas ou mais condutas, nesse exemplo dado, é clara. Uma conduta do disparo e outra da subtração do bem. Tá ok? Tranquilo até aí? Professor, mas aí, só de curiosidade, o juiz, na sentença, ele vai falar, vai constar alguma coisa do concurso material? Exatamente, expressamente. Ele cria um tópico sobre isso. Interessante. Vamos falar, então, um pouquinho sobre os requisitos do concurso material que a gente extrai do próprio conceito dele. Tá? A gente diz que os requisitos são mais de uma ação ou omissão e a prática de 2 ou mais crimes. Tá? Mais de uma ação ou omissão e a prática de 2 ou mais crimes. Olha só, quando eu falo sobre isso no material em PDF, da prática de mais de uma ação ou uma omissão, eu faço uma observação importante. Ó. Importante ressalvar que uma ação pode ser composta por vários atos. Tá? Assim, se o agente efetua um ou vários disparos, é uma conduta única. Vocês conseguem entender isso? Ah, professor, então, mas se ele deu 3 tiros e uma facada, ele vai responder por 2 crimes? Não, a conduta é uma. É a conduta do homicida. Tá? Então, cuidado com isso. Quem tem anotações a respeito, olha a dica que eu vou dar para vocês nesta quarta-feira. Quem está aí com o material anotado, marca um asterisco nessa parte aí, porque depois vai ser importante isso para vocês. Então, a conclusão que eu trago para vocês é essa. O fato de, ao realizar um disparo de arma de fogo, eu dou 3 disparos, ou eu dou um disparo, pego uma faca e introduzo a faca no corpo do sujeito, são condutas que estão englobadas pelo próprio conceito de matar alguém. Então, eu não posso falar que são condutas diferentes ou que vai resultar num concurso material. Não, eu só pratiquei o crime de homicídio nessa hipótese. Entendeu? Então, isso é interessante para elucidar. Gente, qual é a consequência jurídica do concurso material? Isso é importante também. As penas serão somadas. A pena do furto e do homicídio, outro caso bem comum de concurso material, homicídio e ocultação de cadáver, serão somadas. Mas, viu, ô Joacir, mas elas são individualizadas, né? Isso, exatamente. Depois soma. Depois soma, assim. Exato. É isso. Tá. A doutrina chama isso de sistema de cumulação material. Tá? Isso é o nome da doutrina. O concurso de crimes, na modalidade concurso material, adota o sistema da cumulação material, ou seja, as penas são somadas. Como eu falei, como o Rauli aí reforçou, este somatório de penas acontece depois do juiz alcançar a pena individual de cada crime numa sentença. Tá? Então, depois que o juiz alcança uma pena individual, ele soma elas. Tem alguém com o áudio aberto aí. Eu, professor? Aí, que nem nós fizemos essa avaliação agora sobre aquele caso lá do padrasto que matou aquela criança lá. Então, ele teve os maus tratos e depois a morte da criança.
Aí a gente entra num assunto bastante interessante também. Existe um princípio no direito penal chamado princípio da consunção. Consunção. O que significa isso? Isso daqui é um ponto legal que a defesa do Jairinho vai poder utilizar. A conduta mais grave, se para alcançar a conduta mais grave eu tive que praticar condutas menos graves, a conduta mais grave absorve elas. Por exemplo, num crime de homicídio... peraí, deixa eu terminar a conclusão aí, senão a galera não acompanha. Se num crime de homicídio, para praticar o homicídio, eu pratico o que antes? Lesões corporais? Eu vou responder por lesão corporal e homicídio? Aí não tem como. Agora, do Jairinho, a gente tem que pensar o seguinte: esses maus-tratos foram em espaços diferentes, em momentos diferentes daquela conduta que resultou no resultado morte, ou foram consequências que culminou na morte da criança? Quem vai responder isso é o processo e a perícia. Se for a segunda hipótese que eu falei, vai ser a consunção, e ele vai responder só pelo homicídio, entendeu? O mais grave absorve condutas que são menos graves e são, digamos que, acessórias para chegar ao principal. Esse é o princípio. Nesse caso ali, o Joacir, nesse caso, como foi? Ele espancou, bateu, bababá, fez aquela monte de coisa, que nem depois ali, isso foi um agravante, vamos dizer, mas se não fosse, seria um agravante. Isso, se não der um concurso material, a pena do homicídio vai ser agravada por causa das lesões. Isso. Por causa das lesões. Isso. Porque no caso que nem ele pegou, ele morreu por consequência do espancamento, do que houve, do joga para lá, joga para cá, né? Joga para cima e bate e dá um chute que bate na trave lá, que é gol, e pronto, assim. Então, mais ou menos nesse sentido. Sim. Joia. Beleza. Aí, avançando, gente, essa questão da consequência jurídica, beleza. Concurso material, as penas são somadas. Não se esqueçam dos requisitos do concurso material, que são mais de uma ação, tá? Aí, avançando... Só fazer uma pergunta aqui, Joacir, só para esclarecer, já que nós estamos nesse tópico, porque esse tópico ele fala isso. Então, aqui, ó, que nem, no caso de uma sentença acumular, pena de reclusão e detenção. Aquela deve ser cumprida primeiramente. Não, isso aqui eu peguei no JUS lá, esse trouxe aqui. Então eu peguei naquele... A verdade, eu não... Não, mas você tá... Eu ia falar exatamente disso nesse momento. Né? Então tá. Isso tá na própria redação legal. Sim. Né? Quando o Edgar leu, tá na parte final. Sim. Funciona assim. Na semana que vem, a gente vai ver que tem dois tipos de pena privativa de liberdade. A pena de reclusão e a pena de detenção. Elas têm algumas diferenças. A pena de reclusão, ela pode ser cumprida no regime fechado. A pena de detenção, não. O máximo da pena de detenção é o regime semiaberto. O direito penal que nos diz, o Código Penal que nos diz se o crime é punido com reclusão ou detenção. Aí, por exemplo, se você abre lá no artigo 121 do Código Penal, tá lá, pena, reclusão de 6 a 12 anos, 6 a 15 anos. Mas você pode abrir outros artigos e estar pena, detenção de tanto a tantos anos. Então, o que o legislador nos diz nessa parte é que se no concurso material um crime for apenado com reclusão e outro com detenção, aí não pode ter o somatório das penas, devendo primeiro ser cumprida a pena de reclusão e depois ser cumprido a pena de detenção. Isso daqui vai ficar, acredito que eu dei uma esclarecida, mas isso daqui vai ficar ainda mais claro, sabe quando? Quando a gente estudar reclusão e detenção, e quando vocês perceberem um assunto que eu exploro em Direito Penal 2, mas é explorado ainda mais quando vocês estudarem execução penal, que é progressão de regime. Então, o réu, quando preso, respondendo uma pena privativa de liberdade, ele tem direito a uma progressão de regime. Então, uma coisa ele é progredir de regime com base num concurso material, onde as penas estão somadas. Outra coisa ele é progredir de regime num cenário onde primeiro ele progride em relação ao crime de reclusão e depois ele progride em relação ao crime apenado com detenção, entendeu?
É muita informação e, de fato, o conhecimento no campo do direito não para, né? Eu lá em 2000 e bolinhas, quando tive esses assuntos a primeira vez, falei assim, puxa vida, eu tenho que saber tudo isso. Não é bem assim, né, gente? A gente, primeira vez, aprende, você se interessa por uma disciplina, aí, aos poucos, você vai avançando sobre uma disciplina. Já comentei, se me perguntarem hoje sobre direito do trabalho, eu não sei nada. Então, isso é normal. Viu, Joacim? Essa pena, igual você explicou ali, só uma dúvida ali. A pena de reclusão e detenção, certo? São penas diferentes. Isso. Isso? Então, Isso. Elas não se somam. Exato. Elas são cumpridas independente cada uma. Tem a sua. Isso. Primeiro vem a reclusão, depois vem a detenção, que no caso tem que cumprir a. É isso ali, então. Exatamente. Mas só uma questão, só uma dúvida assim, só dúvida. Que nem no caso, o cara foi preso, que nem ficou lá, 4, 5 anos preso lá, vamos dizer assim, certo? Depois, para cumprir a detenção em regime aberto, semiaberto. Mas como ele já tem um antecedente, blá, 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 tal, esse no fim acaba indo para casa, né? Acaba, né? Porque a gente não tem no semiaberto, no Mato Grosso, por exemplo, quase não tem a tal da colônia agrícola, né? Sim, então, é por isso que eu digo, que no fim ele acaba indo para casa. No fim, vira o regime domiciliar de boassa. Então, tá tranquilo. De boa. Só vai assinar no fórum uma vez por mês, de boa. Beleza, então. Ainda falando sobre o concurso material, a doutrina apresenta duas modalidades, bem simples isso, que são o concurso material homogêneo e o heterogêneo. Concurso material homogêneo é quando o sujeito pratica duas ou mais condutas e resulta em 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, 2 roubos, 2 estupros. Já o concurso material heterogêneo, que é o que mais acontece num cenário delituoso, são crimes de espécies diferentes, né? Numa ou mais conduta, crime de espécies diferentes, como é o caso, né, do exemplo que eu dei do João lá, no qual ele praticou o homicídio e o roubo, crimes de espécie diferentes, por isso o nome concurso material heterogêneo. Gente, eu convido vocês a voltarem aí lá no material em PDF para ver essa parte do concurso material. Então, lá naquele fluxograma, quando a gente puxa a flechinha lá, concurso de crimes, várias condutas. Concurso material, sumar penas. Então, isso que vocês têm que lembrar. No concurso de crimes, se há várias condutas, há um concurso material. E se há um concurso material, as penas têm que ser somadas, com exceção, logicamente, ao que a gente explorou agorinha, se for apenado com reclusão 1 e detenção outro. Destaque, quem vai dizer isso, nós não somos uma máquina, quem vai dizer se é apenado com reclusão ou detenção é o legislador. Quando você abre no Código Penal a parte especial, os crimes vão estar lá descritos com reclusão ou com detenção. Beleza? Vou romper um pouco aqui. E aí, alguém quer fazer uma observação? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Vamos falar do concurso formal. Concurso formal. Quem pode ler o artigo 70 para a gente? Só o caput. Manda. Alguém vai ler ou não? Senão eu vou. Pode ler. Pode ler então, Rally. Vai, lê você então, Ana, vai. Quando o agente, mediante uma ação
ou omissão pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumenta em qualquer caso, de Olha, sexo desculpa. até metade. De um As sexto até penas metade? aplicam-se. Desculpa, professor. É de um sexto até metade que você leu, né? Isso, exatamente. Tá, pode continuar. De um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o dispositivo no artigo anterior. Beleza. Eu vou explicar tudo isso. Fiquem tranquilos. Meu Deus, eu li aqui e não entendi nada. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte. Isso que às vezes alguns alunos... Eu sei que hoje, eu mesmo, né, porque eu já sou formado, já estou aí na batalha, eu não uso mais Vademecum, né? Aí eu uso já direto no site do Planalto, né, as leis. Mas quando aluno, mas a minha época era outra também, eu usava bastante o Vademecum para poder grifar. Então, quem porventura tem o Vademecum, grife, se não, copia e cola no Word aí do seu notebook, esse artigo 70, para você identificar palavra-chave dele que identifica, que difere o concurso formal do concurso material. Esse que é o top da questão. É divergência entre um e outro. Enquanto no concurso material o sujeito praticava 2 ou mais condutas, no concurso formal ele praticou uma, Manuela? Fala aí. No comecinho? São mediante uma omissão. Isso, o mediante já 2 ou passou. mais. 2 ou mais Não, crimes. conduta. Conduta. O que é conduta? Ação ou omissão? A conduta pode ser comissiva ou omissiva. Tá? Então, mediante uma ação ou omissão. Isso é importante, tá? Às vezes eu falo conduta ao invés de ação ou omissão. Vocês têm que sacar isso. Porque lá em Direito Penal 1 a gente estudou que a conduta pode ser comissiva ou omissiva. Pode ser um agir ou um deixar de agir. Então, enquanto no concurso material se pratica 2 ou mais condutas, ou seja, 2 ou mais ações ou omissões, e resultam em mais de uma infração, no concurso formal, o sujeito pratica uma conduta, ou seja, uma ação ou omissão, e dela se resulta mais de uma infração. Esse é o X da questão. Então, aí no material em PDF, eu coloco, com base nessa redação legal, que ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma conduta, uma única, pratica 2 ou mais crimes idênticos em não, ou não. Coloco aí também que isto é fundado em razões de política criminal, gente. O que significa isso, quando eu falo fundado em razões de política criminal? Significa dizer que a ideia de um concurso formal surge para beneficiar o agente. Porque o legislador pensou assim, ó, no sistema, no concurso material, o cara praticou um crime, mais de um crime, mas ele teve mais de uma conduta, então a punição tem que ser mais grave. No concurso formal, ele praticou só uma conduta, teve mais de uma infração, sim, mas foi só uma conduta. Então vamos dar uma aliviada para esse sujeito? Vamos. Então é uma criação que envolve um benefício legal para o agente, ele ser enquadrado em concurso formal ao invés de concurso material. Vamos trabalhar exemplos para ficar mais claro daqui a pouco. Requisitos do concurso formal. Uma única conduta. Tá? Aqui eu também faço um destaque que não podemos confundir com ato único, né? Porque existem crimes que têm mais de um verbo dentro dele, mas se eu praticar um ou mais verbos, eu estou praticando um único crime. Daí é tranquilo, ao meu ver. Então, quando eu falo em uma única conduta, eu estou falando em
uma única conduta no sentido de, por exemplo, lá no artigo 33 da Lei de Drogas, lá tem vários verbos, guardar, trazer consigo. Se eu guardo ou trago comigo, é só um crime que está lá previsto no artigo 33. Né? Então, é uma única conduta. Então, para esse primeiro ponto, é interessante utilizar o artigo 33, mas o artigo 33 falha por não ser uma pluralidade de crimes, e o concurso formal exige uma pluralidade de crimes. Joacir, mas como? Aí que vem o aluno ter essa dificuldade de compreensão, que é super normal. Como que uma única conduta vai resultar em mais de um crime? Isso é impossível, não pode acontecer, gente. Pode acontecer, e antes até de pensar nos exemplos, eu de vez em quando eu vejo no Instagram e alguns outros canais um meme, que é bem assim, é um cara que tá, um cara do faroeste, que dá um tiro, atinge o oponente dele, mas o tiro entre aspas, atravessa o corpo dessa pessoa e atinge a pessoa que está lá atrás. É concurso formal. Numa conduta, ele praticou 2 infrações. Então, o concurso formal caminha mais por esse aspecto. Mas vamos pensar aqui no concurso formal homogêneo e heterogêneo para a gente falar de exemplos relacionados a eles. Então, a doutrina faz essa diferenciação e a lei contempla ela entre concurso formal homogêneo e heterogêneo. O que seria um concurso formal homogêneo? Quando os crimes são idênticos. Olha um exemplo. Homicídios culposos praticados na direção de veículo automotor. Então, saca a ideia. Eu estou dirigindo, imprudentemente, pego o celular ao volante e começo a mandar um WhatsApp, perco a direção do carro e atropelo 3 pessoas que estavam aguardando num ponto de ônibus. É concurso formal, porque mediante uma conduta minha, 3 resultados mortes. Se a gente tratasse isso como concurso material, aquela pessoa teria 3 penas de homicídio somadas. E a gente vai ver que a consequência jurídica do concurso formal é bem mais leve, é bem mais tranquila. Então, saca essa ideia. Se os delitos, olha o material em PDF, se os delitos forem idênticos, a lei determina que o juiz aplique a pena só de um crime, aumentada de 1/6 até meio. Sistema de exasperação da pena. Não é o sistema do concurso material, do cúmulo material, de somar. É exasperar. O juiz pega a pena de 1 e acrescenta este 1/6 até meio em razão dos outros resultados alcançados. No caso aí, no exemplo que eu dei, os outros resultados mortes. Interessante. Bom ou não isso para o agente? O que vocês acham? Acho que é bom, né, professor? É ótimo, né? Porque se fosse acumular tudo, o cara tava preso o resto da vida, dependendo da quantidade de pessoas que ele matou com a conduta. Exatamente. E esse concurso formal... Mas nesse caso, professor, que nem ali, igual o Alan estava dizendo ali, que nem nesse caso aí, que nem essas penas, elas não são separadas para cada tipo de crime? Aí que vem a questão. Se for concurso formal homogêneo, considerando que ele praticou uma conduta e nesse cenário a conduta é a mesma, o juiz pode fazer individualmente o cálculo de pena, mas é bem provável que esse cálculo de pena resulte em penas iguais para os 3 crimes, as 3 infrações ocorridas. Aí ele vai pegar uma delas e fazer esse acréscimo, entendeu? Essa questão de penas diferentes acontece nessa individualização da pena quando o concurso é esse próximo que eu vou falar agora, heterogêneo, onde os resultados dos delitos são diferentes. Entendeu? Isso daí é mais comum no concurso formal heterogêneo. Quer ver? Disse por sua vez heterogêneo o concurso formal quando os delitos são diversos.
Então, nesse exemplo que eu dei do meme do disparo da arma de fogo, A dolosamente efetua disparo de arma de fogo contra B, né, que ele tem um desafeto, e mata. O projeto, entretanto, perfura o corpo da vítima de B, resultando em lesões corporais numa terceira pessoa, em C. O que vai acontecer? Aí está o concurso formal heterogêneo. Aplica-se a pena do crime mais grave, acrescido de um aumento de pena de 1/6 até meio. Então, no cálculo de pena, a base, o norte do juiz vai ser a pena mais grave encontrada entre as infrações. Mas, como te falei, Raul, isso é mais comum dar uma pena diferente quando o concurso for heterogêneo. Sabe quando que eu penso no concurso sendo homogêneo e dando uma pena diferente? Sei lá, se uma das vítimas é maior de 60 anos, tem um agravante relacionado a isso. Aí pode acontecer. Aí o juiz vai aplicar, vai usar como norte, digamos assim, a pena mais grave. Tá ok? Professor. Oi. Estou vendo um exemplo aqui, vamos ver se vai... Aí você me explica também. O heterogêneo. Ó, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo aí, Vou de gente. carro. Atropelei duas pessoas. Uma Parou. Tem dois se falando ao mesmo acidentou e tempo. a outra morreu. Vamos dizer, a outra ficou bastante ferida. Gente, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo aí, gente. Calma. Tá, eu não sabia quem era. Todo mundo falando ao mesmo tempo complica, minha cabeça fica louca. Deixa o Alex falar aí primeiro, Raul. Fala, Alex. Bom dia, professor. Então, eu lembrei daqueles casos que aconteceram nos anos passados sobre aquelas pessoas que atropelavam ciclistas. O senhor lembra? Neste caso, a conduta do infrator, ele acelerou o carro em direção a uma multidão de pessoas. Era previsível que ele iria acontecer dano, alguma lesão corporal, homicídio, em várias pessoas. O juiz, nesse caso, ele pode entender que é concurso formal e aplicar uma pena apenas, por exemplo, se 3 pessoas veio a óbito, né? E ele tinha conhecimento que poderia previsível esse resultado. Então, acho que isso daí entra numa discussão, dentro do que você falou, que está lá em desígnios autônomos, daqui a pouco no material. Porque, de fato, o concurso formal, e vocês vão sentindo isso, ele tem uma maior ligação com crimes culposos. Se o advogado desse cara, por alguma forma, conseguir provar que ele foi imprudente, ao invés de ter, nas suas palavras, assumido um risco, né, que seria o dolo eventual, aí aplica-se o concurso formal. Mas tem essa questão dos desígnios autônomos, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que o concurso formal não pode ser utilizado também como margens à impunidade, entendeu? Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Fala, Raul. Agora passou, depois eu pergunto. Tá bom. Uma observação que é importante, que alguns podem estar pensando aí, professor, mas sempre você fala 2 patamares aí para aumentar a pena. Como que é avaliado isso pelo juiz? Qual patamar que ele vai utilizar? Né? Então, está aí no material de vocês que o juiz vai, que os tribunais, a jurisprudência, tem encaminhado no sentido que o que será levado em consideração é o número de crimes praticados. Né? Então, se eu atropelei 2 pessoas, e sempre parte do mínimo, tá? Eu vou ter um acréscimo de 1/6. Mas se eu atropelei 5 pessoas, aí eu vou ter um acréscimo de metade, né? 1/6 até meio, são as frações aí, tá? E tem alguns pontos relacionados a isso nessa observação que é exatamente isso que eu disse, perdão. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido que é o número de crimes praticados, o critério que deve ser levado em conta pelo juiz para aplicar o índice de exasperação da pena. Então, o número de vítimas implica nesse aumento de pena do indivíduo. Aqui no concurso formal, tem uma outra classificação que é bastante interessante, que envolve essa expressão aí, desígnios autônomos, que o Alan leu aí no artigo, que é o concurso formal perfeito
e imperfeito, tá? Vamos ler aqui no material, ó. O Instituto do Concurso Formal, com a aplicação de uma só pena exasperada, é isso que acontece, poderia servir de estímulo a sujeitos que, visando benefícios na hora da aplicação da pena, poderia utilizar-se desses subterfúgios ao executar o delito. Então, aí pensa assim num agente que estudou direito penal e ele pensa, vou praticar uma conduta, 3 homicídios, vamos colocar 3 pessoas dentro de uma casa e vou colocar a casa, incendiar a casa, vou responder pelo concurso formal. Então, eu acredito que o Alex, quando pensou nesse exemplo, ele preocupou-se com isso. Esse tipo de impunidade. Então, aí vem a resposta. Depois desse exemplo das 3 vítimas tacar fogo na casa ou colocar dentro do carro e jogar num precipício, a gente coloca assim, ó, teria com isso cometido 3 homicídios com uma só ação. Poderia receber só uma pena com exasperação. Atento a essa possibilidade, o legislador criou, na segunda parte do artigo 70, o concurso formal imperfeito, no qual as penas são somadas, como no concurso material, sempre quando o agente, com uma só ação ou omissão dolosa, praticar 2 ou mais crimes, cujos resultados ele efetivamente visava. Olha que maravilha. O Alex falou que era previsível. Aqui a gente utiliza a expressão efetivamente visava. A doutrina utiliza também a expressão ele tinha autonomia de desígnios quanto aos resultados, só para complicar essa expressão, né? Então, no exemplo que foi listado do precipício ou da casa queimando, o criminoso vai ter somado as penas dos homicídios que ele praticou. Então, é interessante isso daqui, uma exceção dentro do concurso formal, na qual a pessoa vai ter as penas somadas, quando ele agiu dolosamente em razão da única conduta que ele praticou. Gente, tem alguém com o áudio ligado, eu vou pedir para desligar só para eu concluir esse raciocínio, tá? Por favor. Então, dentro disso, surgem duas nomenclaturas, concurso formal perfeito e concurso formal imperfeito. O concurso formal perfeito era o que a gente tinha estudado até 5 minutos atrás, no qual uma conduta resulta em vários resultados, mas a gente percebe nesta conduta que em algum momento, olha só, em algum momento o réu agiu com culpa, ou foi só crimes culposos, como eu dei o exemplo do celular, quando eu estou dirigindo imprudentemente, mexendo no celular, atropelar algumas pessoas, eu estou agindo culposamente. Então, eu respondo por concurso formal. Mas também pode ter um primeiro ato doloso com um segundo culposo, como do exemplo do projétil. Eu queria matar A, mas a arma disparou e atingiu B. Então, dolo mais culpa. Este é o concurso formal perfeito. Todavia, o concurso formal imperfeito não vai ser exasperação da pena. Vai ser somatório de pena, igual no concurso material, porque o agente teve desígnios autônomos. Quis o resultado, nesse exemplo, morte, em todas as infrações. Agiu dolosamente, mediante uma conduta, em relação a todas as infrações. Top isso, né? Quem tiver alguma coisa a comentar, fica à vontade. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Até sobre esse pontinho, se for, pode perguntar. A respeito dessa questão dessa somatória de penas e do acréscimo aí de penas, no caso, só para eu poder entender uma situação específica que aconteceu aqui em Ponte Lacerda um tempo atrás. Um motorista de ônibus, de uma linha dessas de ônibus que viaja entre as cidades aí. O motorista bebeu, ele parou o ônibus lotado de passageiros entre uma cidade e outra por 3 vezes e comprou bebida e estava dirigindo e bebendo. E aí aconteceu um acidente. Ele saiu fora da pista com o ônibus
e matou várias pessoas. Se eu não me engano, foi mais de 12 pessoas que morreram. E mais umas 10 pessoas tiveram seus membros amputados. E nesse caso, como que vai ser a pena dele? Então, gente, aqui a gente entra até numa esfera de discussão que a gente fez lá no Direito Penal 1, né? Vocês lembram que a gente discutiu se... a verdade, a discussão aqui parte do pressuposto se você está querendo tratar isso como dolo ou culpa, né? A gente viu lá, pedindo no fórum para vocês colocarem lá, que a questão da embriaguez ao volante seria um caso de dolo eventual, né? Sendo dolo eventual e assim sendo tratado somente como dolo, vai ter um sistema de acumulação de penas, né? Mas, sendo culpa, aí, exasperação. Sempre dá para fazer isso? Sistema de exasperação, culpa e sistema de acumulação somatório? Não. Porque, como eu falei agora há pouco, num concurso de crimes na qual eu disparo com vontade contra alguém, eu agi com dolo. Mas aí o projeto atingiu outra pessoa, aí é dolo mais culpa. Aí tudo bem, é sistema de exasperação, é concurso formal. Mas eu falo isso para vocês, né? Essa questão da embriaguez do volante é uma situação delicada, onde eu já vi também algumas pessoas sendo considerado homicídio culposo. Então vai depender muito do judiciário nesse aspecto, tá? Então não tem como eu dizer assim, nesse exemplo, não, foi acumulação ou exasperação. Sempre contando assim, eu acredito que seja acumulação, mas não posso cravar, não. Beleza? Para fechar esse ponto do concurso formal, é feita uma observação no material em PDF aí sobre o concurso material benéfico. O que significa essa observação? Está lá no artigo 70, parágrafo único. Difícil se aplicar na prática. O legislador nos diz o seguinte: se a exasperação resultar numa pena maior do que se fosse somada as penas, deve utilizar um sistema de somatório de penas. Vou ler aqui, ó. Não se descarta a hipótese de o sistema da exasperação se revelar prejudicial ao réu. Nesse caso, lembrando que o concurso formal foi criado para beneficiar o réu, deve o juiz preferir o cúmulo das penas, o sistema de cúmulo. Trata-se do denominado concurso material benéfico, estabelecido no artigo 70, parágrafo único. Não poderá a pena exceder o que será cabível pela regra do artigo 69. Olha que maravilha, então. Se exasperou e ficou maior, utilize o sistema de acumulação. Mas, sinceramente, na prática é difícil isso acontecer, né? Somar vai ficar maior do que exasperar, né? Mas o legislador se preocupou com isso para deixar claro que o concurso formal veio para beneficiar o agente. Beleza? Vamos abrir aí o material em PDF e voltar lá no fluxograma. Concurso de crimes, olha para onde vai uma conduta, vai para outro lado. Concurso formal. Aí faz um fluxograma a diferença entre o perfeito e o imperfeito. Perfeito. Ele queria só um único objetivo. Os outros surgiram aleatoriamente. Vai ter a pena exasperada. Imperfeito. Ele tinha desígnios autônomos, vários objetivos. A pena vai ser somada. Esse fluxograma ajuda. Esse fluxograma ajuda nesse sistema. Alguém aqui, já por curiosidade, a gente vai falar isso bastante também, alguém pode estar perguntando assim, professor, mas existe... Por isso que a gente vê, às vezes, alguém tendo uma pena aí de 100, 200 anos de prisão, 90 anos. Exatamente. Provavelmente é por causa do sistema de cúmulo material. Porque não tem pena máxima de 40 anos, 50 anos no Código Penal. Mas é importante dizer que o direito penal brasileiro estabelece um limite de pena
no que tange a pessoa, na pena privativa de liberdade, a pessoa permanecer presa. A gente vai ver isso semana que vem. Então, a pessoa pode permanecer presa no máximo 40 anos. Ah, professor, mas se ela pode permanecer presa no máximo 40 anos, por que que o legislador, então, o julgador, o juiz, coloca uma pena de 90 a 100? Sabe para quê? Para a pessoa ter dificuldade de progredir de regime. Né? Porque aí, para progredir de regime, ela tem que ficar um tempo presa. Então, se eu coloco 90, eu vou segurar ela mais anos presa para progredir de regime. Então, essa que é a sacada quando vocês veem essas penas altas aí na televisão. Beleza? Vamos para a última espécie, então, de concurso de crimes. Crime continuado. Vamos lá. Também conhecido como continuidade delitiva. Louco isso, hein? Quem pode ler o artigo 71 do Código Penal para a gente? Vai lá, deixa eu ler. Tá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idêntica ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Olha que legal. Aqui, no começo, você enxerga um cenário parecido com o concurso material. 2 ou mais ações ou omissões, 2 ou mais infrações. A parte final traz a diferença, relacionada às circunstâncias de tempo, espaço, semelhança na conduta. Isso é continuidade delitiva, gente. Eu vou colocar o conceito aqui e quero trabalhar com vocês um exemplo clássico de continuidade delitiva. Então, o conceito que está no material é o seguinte: mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Até aqui é concurso material. Mas aí vem o plus. E, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes, ou seja, as condutas subsequentes, havidas como continuação da primeira. Olha que interessante. Imagina uma caixa, eu digo esse exemplo em algum momento aqui, uma caixa de um supermercado que todo dia vai lá e furta R$2 ao fechar o caixa. Durante 5 dias ela faz isso. Eis a continuidade delitiva. Eis a possibilidade benéfica dessa pessoa responder como por uma só pena de furto com a exasperação da pena. Sistema de exasperação e não de cúmulo material. Então, a ideia básica da continuidade delitiva, ela é uma ficção. Por que a gente fala aí no material que ela é uma ficção? Porque o entendimento que se faz é que em cenários como esse desta furtadora, o juiz, se aplicasse uma pena para cada um dos furtos, ela teria uma pena muito alta. Então, o juiz, considerando o cenário, o espaço de tempo, vou falar isso, qual que é esse prazo daqui a pouco do tempo, só estou dando uma introdução, ele vai aplicar a pena de um furto com a exasperação de 1/6 a 2/3. Então, por exemplo, outro exemplo que eu trago aqui. Então, a finalidade do Instituto é evitar penas muito altas. Um outro exemplo que eu trago aqui
é um criminoso que resolve furtar numa semana, em uma rua, vários estepes de automóveis. Imagina que ele furta estepes de 100 carros de uma avenida lá da cidade de São Paulo. Ele vai responder por 100 furtos? Não. Ele não vai responder por 100 furtos, penalmente falando, tá? Responder penalmente falando. Ele vai ter uma pena relacionada a um crime de furto acrescido de 1/6 a 2/3, com certeza em 100 vai ser o acréscimo máximo de 2/3. Nossa, isso vai implicar drasticamente na pena dele. Até cito esse exemplo, a pena mínima do crime de furto é 1 ano. Então, se pegar o máximo de exasperação, ele vai ter 1 ano e 8 meses de pena. Sei que tem gente aqui que não concorda. Isso é fato. Mas o crime continuado, a continuidade delitiva, é um instituto benéfico ao réu. E é utilizado como tese defensiva para a defesa do réu. O advogado de defesa pode utilizar isso. Né? A tese de continuidade delitiva é uma tese para evitar que as somas sejam o quê? Apenas sejam o quê, gente? Somadas. Não, foi um cenário de continuidade durante determinado lapso temporal. Isso daí foi se repetindo do mesmo modus operandi, da mesma forma. Então, ele praticou em continuidade. Não se soma as penas dos crimes isoladamente. Pega um crime e tem essa exasperação. Então, a título de aplicação de pena, nesse crime continuado, é importante que a gente tenha essa compreensão, tá? De que haverá a utilização apenas da pena de um crime, o mais grave, se forem crimes diferentes, né? E aumentado de 1/6 a 2/3. Eis, então, a adoção do sistema de exasperação, assim como no concurso formal perfeito, na verdade, em vez da utilização do sistema de cumulação de penas. Interessante o crime continuado. Mas para a gente ficar craque nele, a gente tem que dar uma estudada nos requisitos dele, que eu acho que é o ponto X, para a gente não achar que esse espaço de tempo, não, então durante 1 ano. Não, não é bem assim. Tem os requisitos do crime continuado. Então, lá no artigo 71, a gente, juntamente com o auxílio da doutrina, estabelece os requisitos da continuidade delitiva ou crime continuado. Primeiro é a pluralidade de condutas, ou seja, deve ter mais de uma ação ou omissão, né? Aqui a gente já difere o crime continuado do concurso formal, não é verdade? No concurso formal é uma só ação. No crime continuado, não. Foram mais de uma conduta de subtrair o STEP. Foi mais de uma subtração de dinheiro do caixa. É mais de uma ação ou omissão. Um outro requisito. Que os crimes cometidos sejam da mesma espécie. O que significa crimes da mesma espécie? Eu coloco aqui no material de vocês uma polêmica interessante, né? Há uma doutrina clássica que entendem que da mesma espécie são crimes previstos no mesmo tipo penal. Então, furto, 155. 10 vezes praticou a conduta do 155. Então, isso daí a doutrina clássica entende. Independe se o furto é simples ou qualificado. Sendo 155, mesmo tipo legal, beleza. Acontece que o STJ está confundindo muito a nossa cabeça, e pra vocês verem como a jurisprudência manda hoje em dia no direito, né? E aí a gente fica de mãos atadas em relação a ela. Olha aí no material, eu cito os julgados, no qual o STJ tem considerado crime continuado em crimes de tipos legais diferentes, ou seja, previstos em artigos diferentes, mas que correspondam à proteção do mesmo bem jurídico. Eu explico isso, gente, fica tranquilo. O que é o bem jurídico? O bem jurídico é a vida. O bem jurídico é o patrimônio. Então, se eu pratiquei 2 crimes em continuidade delitiva, 2 crimes, no qual um foi o 155 do furto e o outro foi o crime de extorsão, que eu não lembro qual é o artigo dele. É possível para o STJ, mesmo estando previstos em artigos diferentes,
ser tratado como continuidade delitiva. Acontece que o mesmo STJ apresenta exceções a isso. Não, mas pode continuidade delitiva em relação a crimes diferentes, mas quando for, acompanha aí no PDF, roubo e extorsão não pode. Roubo e extorsão não pode. Então fica uma situação um pouco insegura para a gente. Essa ideia do que seriam crimes da mesma espécie. Eu, particularmente falando, acredito que tem que ser do mesmo tipo legal. Porque senão amplia muito o leque, né? Eu poder praticar um crime de um tipo e um outro tipo legal e ainda ser privilegiado pela continuidade delitiva, eu, sinceramente, acredito que tem que ser 2 furtos, 2 extorsões, e por aí vai, para ficar claro a continuidade delitiva. São só esses os requisitos? Não. Ainda são previstos como requisitos do crime continuado, que a gente extrai da lei. Que o crime tenha sido cometido pelo mesmo modo de execução, ou seja, mesmo modus operandi. Mesma forma que eu faço o crime A, eu fiz o crime B, o C e o D. Precisa ser igual? Não, precisa ser semelhante. Precisa ter que os crimes tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo, letra D. Aqui a jurisprudência entende que nas mesmas condições de tempo significa um intervalo não superior a 30 dias. Então, se eu furtei o caixa do estabelecimento no mercado onde eu trabalho hoje, e daqui 60 dias eu furto de novo, eu vou responder por 2 crimes de furtos. Não vai ser exasperação da pena, não tem o que falar em continuidade delitiva. E também que os crimes sejam cometidos no mesmo lugar, nas mesmas condições de local. Por isso que eu falo da mesma avenida onde estavam os steps do carro, do mesmo supermercado. E admite-se, inclusive, gente, aqui, pensando em crimes continuados que envolvem, aqui até gera um incômodo quando a gente trata sobre isso, cidades cônjuges, ou cidades contíguas, melhor dizendo, que são cidades vizinhas. Aqui a gente abraça e contempla, por muitas vezes, associações criminosas do novo cangaço, quando em um curto espaço de tempo eles roubam o banco da agência de Campos de Julho e depois de 1 hora eles fazem aquele arrastão, estão na agência de Comodoro. Há a possibilidade do advogado de defesa deles alegarem continuidade delitiva por causa desse tipo de conduta. Interessante isso, para a tese de defesa. A acusação não gosta muito desta hipótese, não. Porque, como eu disse, admite-se isso em cidades vizinhas contíguas. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Professor, Oi. tem vezes que a gente vê na televisão, nos jornais, aquele cara do mercadinho lá, de um bairro lá, que toda semana ele é assaltado pelo mesmo cara. Sim. Bem aí, né? Bem aí. Bem aí. Esse cara vai ter esse benesse da continuidade delitiva. Alguém mais ia falar? Hein, Josi? Então ele vai ter o benefício, então ele tem benefício aí em cima. Se ele roubou continuamente, ainda ele tem o benefício da lei, é isso? A benefício da exasperação da pena, sim. Responde por um crime acrescido dos demais. Ele pode roubar 10 vezes, que nem ele só vai responder por 1. Um com acréscimo de pena, sim. Isso, só. Legal isso, é bem ótimo. Mas especialmente para o Rauli, especialmente para o Edgar, vamos ler essa observação aqui. Eu acho que essa observação vocês vão gostar. Olha só que interessante. Para a configuração do crime continuado, exige-se que o criminoso tenha prévia intenção de cometer vários delitos em continuação. Então, exige-se para a aplicação desse instituto que ele, no psíquico dele, saiba que ele está agindo em continuidade delitiva? Olha que interessante isso. Resposta. Embora a lei não faça menção a nenhum requisito subjetivo, os tribunais brasileiros têm exigido a configuração desse elemento para a aplicação da continuidade objetiva. É o que se chama
de adoção da teoria objetivo-subjetiva, tá? A exigência desse requisito subjetivo. Assim, existe crime continuado quando, por exemplo, o caixa de um estabelecimento subtrai diariamente certa quantia de direito em dinheiro da empresa. Então, ele sabe disso que ele está fazendo. Todavia, não configura crime continuado se um assaltante rouba aleatoriamente casas diversas sem que tenha qualquer vínculo entre os fatos, simplesmente por ele ser um criminoso habitual, habitualidade. Olha que interessante isso, gente. Eu trago este julgado do STJ, onde o STJ nega a aplicação de um crime continuado num cenário como esse. Um cara que era um criminoso habitual e que quis se valer das continuidades delitivas. O STJ disse que não. Então, percebam a diferença entre a caixa do supermercado e esse cara que simplesmente toda semana rouba uma casa diferente na cidade. A caixa do supermercado, ela sabia que todo dia ela poderia ir lá no mercado, ela tinha o controle daquela caixa e tirar R$2 ao fim do serviço. Esse cara que está roubando assim, ele vive de oportunidades. No dia de hoje eu vou entrar na casa tal. Daqui 10 dias vou entrar numa casa lá do outro bairro. O STJ disse, não, esse cara que faz isso não pode ter a continuidade delitiva, não. Olha que interessante isso, essa observação. E olha o pontinho que eu coloco embaixo. Para a prova da OAB, para a prova do exame de ordem, essa ideia da exigência desse elemento subjetivo não, né? Porque isso é ruim para a defesa. Daí é prova para delegado, para promotor, né? Mas para a defensoria e para a OAB, vocês têm que dizer que só tem aqueles elementos objetivos. Mas o que a jurisprudência, com base até nessa decisão do STJ que eu copio aí, tem encaminhado no sentido de diferenciar alguém que praticou crime continuado de alguém que é simplesmente um cara que se dedica ao crime, um habitual. Isso daí é bastante interessante, não é verdade? Hein? É tipo assim, ó, eu sou um assaltante profissional. Eu roubo e pronto, não tem, igual o cara fala ali, eu sou profissional. Eu assalto e assalto mesmo e acabou. Tem um meme, tem um vídeo sobre isso, exatamente isso. Hã? Exatamente isso. Mas, falando mais sério, mesmo com essa exigência do elemento subjetivo, eu acredito que o novo cangaço é contemplado pela continuidade delitiva, tá? Porque eles agiram pensando seriamente no mesmo modus operandi, subtraírem, roubarem bancos de cidades vizinhas. Quem não é contemplado é esse cara. Eu gostaria que vocês compreendessem e identificassem quem que é esse criminoso habitual. Eu acho que a expressão mais simples é essa que eu disse, é o cara que vive das oportunidades. Opa, hoje eu vou furtar tal casa porque eu vi que não tem ninguém lá. Aí, aleatoriamente, 10 dias depois, ele viu outra casa que não tinha ninguém, ele foi lá e furtou. Então, não tem como ser continuidade num caso como esse. Essa que é a questão da habitualidade que a doutrina, que a jurisprudência, corta na continuidade delitiva. Sim, porque nesse caso ele não tem a continuidade, como é da Caixa, que todo dia ela pega R$2, R$10 ali, que nem... Exato. Ele não tem a vontade de continuar, né? A gente poderia dizer isso. Porque senão, que legal fosse se ele teria todo dia a casa do vizinho, que nem fosse continuado, aquela na quadra. Exatamente. Ele fosse levando o parelho, ou assaltando o parelho. A ideia é exatamente essa. Vamos lá. Crime continuado, qualificado ou específico. Artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Vou ler aqui para a gente dialogar. O artigo 71, parágrafo único, expressamente admite a continuidade delitiva, ainda que sejam crimes dolosos, cometidos contra vítimas diferentes
e com emprego de violência ou grave ameaça. Ou seja, o crime continuado não é impedido por ser crimes dolosos, aceita-se a continuidade delictiva. Tanto é que eu dei exemplo do roubo aí. Ocorre que, aí é importante, a exasperação da pena quando for crimes com emprego de violência ou grave ameaça vai ser maior, tá? O juiz pode triplicar a pena do crime que foi utilizado como base, né, se os crimes são idênticos, e se for crimes diferentes, ele vai pegar a pena do crime mais grave e vai triplicar. Então, é uma benesse porque não vai estar somando? Mas em crimes com violência e grave ameaça, quando a gente pensa em triplicar, infelizmente a gente não se faz cálculo aqui, mas quando a gente pensa em triplicar, a gente vai alcançar uma pena alta. Vocês podem pegar aí uma pena de roubo e pensar no triplo de uma pena de roubo aí, do artigo 157, né? É uma pena alta quando o juiz faz isso. Então, ele vai avaliar, inclusive para triplicar, os antecedentes desse cara, né? Os motivos que ele praticou, circunstâncias, conduta social, e por aí vai. Especialmente, gente, eu penso na aplicação dessa hipótese do continuado qualificado em casos como esse do novo cangaço aí, né? Vai ter a pena triplicada. E aqui vale, mais uma vez, o cuidado do concurso material benéfico, tá? Assim como no crime formal, se o juiz triplicar a pena, exasperar a pena, e der uma pena maior que se elas tivessem sido somadas, o juiz vai somar as penas. É o que a gente chama de concurso material benéfico. Ou seja, depois que o juiz exaspera, ele vai ver, deu pena de 10 anos. Opa, mas se eu tivesse somado, tinha dado 9. Então, vai ser 9 anos. É isso que acontece, porque são institutos criados para beneficiar o réu. Vou ler aqui. Nos termos já explicitados no tópico anterior, deve-se ressaltar que o artigo 71, parágrafo único, também ressalva o cabimento do concurso material benéfico. Ou seja, se a pena triplicada der uma pena maior do que se somadas, deverá ser somada a pena. Interessante isso daí. Para finalizarmos, o último tópico da aula de hoje, súmula 711 do STF, que trata de crime continuado. Vou ler a súmula. Lembra muito lei penal no tempo isso daqui, ó. Lembro de ter falado isso em algum momento para vocês. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Portanto, se no decorrer de um crime continuado uma lei penal mais grave entrar em vigor, esta será aplicada. Olha que legal, gente. A gente estudou que a lei penal mais grave a lei penal mais grave não retroage, né? A lei tem que ser, quando surge uma nova lei, ela tem que ser benéfica ao agente. Mas se estamos num cenário de continuidade delitiva, por exemplo, dentro desse prazo de 30 dias, eu estou praticando atos de execução em continuidade, e surge uma lei pior para mim, que aumenta a pena do crime que eu estou praticando, ao consumar, ao encerrar o crime, eu vou responder pela lei mais grave. Sabe por quê? Porque no momento que surgiu essa lei mais grave, eu ainda estava executando o crime, porque o crime continuado é um crime que se prolonga no tempo. Por isso que eu falei que lembra lei penal no tempo. Então, considerando que eu estou praticando ainda, a lei penal mais grave pode vir e eu vou responder por ela. Beleza? Tranquilo até aí? Oh, show de bola. Que bom que vocês gostaram, gente. E hoje é só isso. Concurso de crimes é facinho. Amanhã a gente vai também fazer uma atividade tranquila, valendo 4 pontos. E é isso, né? Estou aberto a dúvidas, perguntas e desejo a vocês um excelente dia. Amanhã, só uma observação, amanhã a aula vai começar 8 horas, tá? Mas eu vou avisar no grupo depois para reforçar. Mas é uma aula que, na verdade, eu vou utilizar só para apresentar a atividade e dar algumas diretrizes. Obrigado, pessoal. Estou aqui à disposição. Falou, professor. Obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, pessoal.
Valeu, professor. Abraço. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela aula, professor. Até amanhã. Tchau.